Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos. O que você precisa saber sobre a escatologia. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre arrebatamento, vinda de Cristo e manifestação do anticristo. Começar lendo aqui 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, irmãos, aqui está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dia do Senhor, que é a parousia, né? Em grego é parousia. Parousia é uma presença física e não espiritual. Depois ele fala a nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele é o arrebatamento, que em grego nós chamamos de harpazo. Então, primeiro, irmão, nós temos que entender a diferença entre as palavras parousia e harpazo no grego. Quando a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, irmãos, nós vimos que no verso 15 fala da vinda, né, que é a parousia, que é a chegada, que é a volta futura e visível de Cristo. E no verso 17 fala de arrebatados, que é o harpazo, que significa arrebatar, pegar, levar à força, agarrar. Né? O grande problema, irmão, dessa passagem é que as pessoas pegam essa passagem de forma isolada para dizer que esses dois eventos, arrebatamento e a vinda de Cristo, serão em ocasiões diferentes. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, diz assim, ó: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, percebe que o abrir e fechar de olhos ele está relacionado ao que é a transformação do nosso corpo com o arrebatamento. Então, durante a sétima trombeta, haverá pessoas vivas que serão arrebatadas. Então, quando ele fala ante a última trombeta, ele está falando o quê? Da sétima trombeta, que é a vinda de Cristo. Então, percebe que os dois eventos eles são simultâneos? E o apóstolo Paulo, irmãos, em suas cartas, ele sempre fala de uma vinda. Ele não fala de duas vindas. Então, tem várias passagens, né, que fala que o apóstolo Paulo ele fala somente de uma vinda. Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses 3, versículo 12 e 13, diz assim, ó: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Senhor, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, irmãos, percebe que se fosse duas vindas, né, Paulo iria dizer que seria em duas etapas. Então, Paulo ele fala na vinda, né? Ele não fala que é duas vindas. Outra passagem, 1 Tessalonicenses 2, versos 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então percebe aqui que ele falou uma vinda, né? Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Ou seja, ele falou de uma vinda só. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vinda. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então percebe que ele fala de uma vinda só. Quando a gente vai lá para Mateus 24, versículo 29, diz assim, ó: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, isso aqui é o que vai acontecer, né, próximo à vinda de Cristo. Aí Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, irmãos, neste momento aqui, os homens eles verão a Cristo assentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens. É a única vinda de Cristo ocorrendo depois da grande tribulação. Aí algumas pessoas irão dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá 7 anos antes da grande tribulação. Né? Mas aqui em Mateus 24, 29 e 30 é bem claro que a volta de Cristo é depois da grande tribulação. Voltando agora para 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Vou ler novamente. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, irmãos, percebe que ele usa a palavra, né, né, a conjunção que é uma conjunção aditiva, para ligar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ou seja, ele está adicionando, né, está ligando, está conectando um evento ao outro. Ou seja, tudo uma coisa só. A Bíblia ela está dizendo para nós que a nossa reunião com Cristo é na vinda dele. Aí quando a gente vai lá para 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, irmãos, o dia de Cristo, ele não estava perto na época de Paulo. Havia pessoas confundindo o entendimento deles. Pessoas estavam, inclusive, parando de trabalhar. Lá em Apocalipse, quando Jesus, por intermédio de um anjo, ele pede a João para escrever as coisas que brevemente iriam acontecer, Jesus não estava pensando na época de João, porque para João não estava próximo. Jesus estava falando para pessoas que estão vivendo no tempo do fim. Então Cristo ele levou João para o tempo do fim e deu a eles as revelações. Ou seja, Paulo, né, no caso, ele está dizendo que o tempo do fim não está próximo aqui aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, irmãos, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes aconteça duas coisas. Primeiro, que venha a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé por muitas pessoas. Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas abandonando a fé. Mas a apostasia é o abandono da fé por muitas pessoas. Né? A apostasia, irmãos, não é a retirada da igreja. Não é o arrebatamento. E outra coisa, que se manifeste, ou seja, se revele, que seja visto, que seja descoberto o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então Paulo ele conhecia, né, o livro de Daniel, e Paulo ele estava vivendo, irmãos, na época das pernas de ferro, na época do Império Romano. Paulo ele sabia que teria que cumprir a formação dos pés da estátua e dos dedos. Paulo ele estava vivendo na época das pernas de ferro. Então ele sabia que ainda tinha que formar os pés, ou seja, o último reino. Na visão que Daniel teve do quarto animal, esse animal ele tinha 10 chifres. Entre os chifres surgiu um chifre pequeno que é o anticristo. Então hoje nós estamos vivendo nos pés da estátua. Ainda não se cumpriu os 10 dedos da estátua ou os 10 chifres. 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Então, irmãos, quem vai se opor e vai se levantar contra tudo que se chama Deus? É o anticristo. Então, essa oposição e esse levante, ele está apontando para a perseguição aos santos. O se assentar como Deus no templo de Deus não é um local físico. O templo de Deus somos nós. Significa o quê? Que o espírito do anticristo, ele vai entrar na mente das pessoas e fazer com que as pessoas coloquem a sua marca em lugar da marca de Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então Paulo aqui, irmãos, ele está falando aqui do tempo em que ele ensinava, provavelmente, o livro de Daniel para a igreja. Então o mistério, ele já existia na época de Paulo, mas não foi revelado naquela época. 2,6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então Paulo está dizendo o seguinte, há alguma coisa que detém a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então esse versículo eu estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Lá na Almeida Revista Atualizada, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquilo que agora o detém. Então, irmãos, aqui tem um detalhe aqui, as palavras retirado ou afastado, no grego é ginomai, que significa o quê? Erguer, tornar-se público, levantado do meio. Então, o chifre pequeno, o anticristo, ele vai aparecer, ou seja, ele vai se reerguer no meio dos 10 reis. A tradução correta desse versículo seria assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja levantado do meio daquilo que agora o detém. Então, irmãos, o mistério da injustiça já opera. O espírito do anticristo, ele está agindo. João, ele diz lá na sua epístola que muitos se têm feito anticristos, ou seja, pessoas que se levantam contra Cristo. O que é o mistério da iniquidade, irmãos? É o agir do diabo que está influenciando o mundo a negar o Senhor. O espírito do anticristo, ele age no mundo para as pessoas não chegarem ao conhecimento de Deus. Lá em 1 João 2, versículos 18, diz assim, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, irmãos, existe, um que o retém. Qual que é a conclusão aqui que nós chegamos aqui desse versículo? Que o anticristo ainda não veio. Ele fala assim, que ouvisse que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, irmãos, quem ou o que retém a manifestação do anticristo? Aí, irmãos, há pelo menos 4 posições teológicas. A primeira, as pessoas elas dizem que o que detém o anticristo é o Espírito Santo, e a igreja. Então muitos alegam que o apóstolo Paulo ele estaria dizendo que a igreja ela precisa ser retirada para que o anticristo se manifeste. Mas reparem só um detalhe, se o apóstolo Paulo ele diz que a nossa reunião com Cristo é depois da manifestação do anticristo, como é que pode, Logo seria contraditório ele dizer que teríamos que ser retirados para o anticristo se manifestar, Então não faz sentido. Então o Espírito Santo, irmãos, ele não pode ser retirado, por quê? Porque ele está em todos os locais. Ele não pode ser o Espírito Santo que está retendo a manifestação do anticristo. Por quê? Porque os crentes, eles vão ser perseguidos na grande tribulação. Então quem defende essa posição, irmãos, são pessoas que fazem diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo, como nós já comentamos anteriormente. Então para essas pessoas, a igreja não passa pela grande tribulação. Então a ideia de que o Espírito Santo vai ser retirado não faz nesse sentido. Por quê? Pois o Espírito Santo ele vai ser derramado em dupla porção nos últimos dias. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 2, do 17 ao 20, diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, irmãos, até o verso 17 aconteceu em Pentecostes. A partir do verso 18, quando fala, e também do meu espírito derramarei, até sobre os meus servos, aqui está falando da dupla porção de quem já tem o Espírito Santo. Só que isso aqui ainda não se cumpriu. Porque lá no livro de Atos, lá no Pentecostes, não apareceu prodígio no céu, sinais embaixo da terra, sangue, vapor de fumo, né? O sol não se converteu em trevas. Então percebe que esse derramamento do Espírito Santo ainda não ocorreu. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse 11, de 3 a 5, diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então aqui está falando do segundo derramamento do Espírito. Sobre o quê? Sobre quem? Sobre as duas testemunhas. Uma segunda posição, irmãos, que diz que o anticristo ele não poderá se manifestar até que a medida do pecado e da iniquidade da humanidade esteja completa. Então a permissão para a sua ascensão ela estará relacionada com um grau de corrupção e maldade que prevalecerá no mundo. Então, quando a iniquidade ela atingir o seu ápice, o chifre pequeno ele surgirá e somente então a profecia se cumprirá. Então, essa é uma segunda ideia, um segundo posicionamento. Um terceiro posicionamento que o que está impedindo a manifestação do anticristo é o próprio Deus, que controla a manifestação dos quatro ventos lá de Apocalipse 7. Os quatro ventos são os quatro primeiros selos. E uma quarta posição, o que está impedindo, que é a posição que eu defendo, são os tempos determinados. Quando a gente vai lá para 2 Tessalonicenses 2, versículo 6, diz assim, E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Que tempo? Está falando da última semana. Então, como a última semana ainda não aconteceu, o anticristo ele também ainda não se manifestou. Então, o que detém? O que detém é a ocasião própria, é o tempo determinado. Quando a gente olha para a história, irmão, nós percebemos que cada evento ocorre num tempo determinado. Né? Nós temos, por exemplo, o surgimento do Egito, né? Dos reinos do Egito, da Assíria, da Babilônia, do Império Medo-Persa, grego, romano. E a gente sabe que no futuro se levantarão 10 reis e depois o anticristo. Todos esses eventos, irmão, estão retendo, né, o anticristo, a manifestação do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, quando o mistério ele for erguido, então será revelado o iníquo, a quem Cristo ele desfará pelo assopro da sua boca. Então o espírito do anticristo ele já está na terra, mas ele não se manifestou ainda como homem. 2 Tessalonicenses 2,9 A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos, quando ele, né, o anticristo, ele receber o poder de enganar com prodígios de mentira, ele vai fazer isso quando? Na metade da última semana. 2 Tessalonicenses 2,10 E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2,11 E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, por esse motivo, né? Por qual motivo? O versículo anterior diz, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, irmãos, Deus
ele manda a operação do erro, por quê? Porque eles não creram na verdade. Eles vão dar crédito à mentira, ou seja, coisas que o anticristo vai falar. Lá, quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 22, de 19 a 23, né, a gente não vai ler aqui, Deus ele envia um espírito de mentira para poder enganar o rei Acabe, para que ele pelejasse contra Ramote de Gileade. E ele iria vencer a guerra, mas era mentira. Então, da mesma forma que o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, Deus enviará a operação do erro. Ou seja, Deus vai permitir a operação do erro. O anticristo ele vai vir com sinais, poder e prodígios. Satanás ele vai enviar o poder dele para o anticristo fazer sinais. É espírito, né? É espírito, mas não é santo. Satanás ele tem um espírito, só que não é o Espírito Santo. Né? É aquele que ele recebeu lá atrás. Então nenhum poder ele tem se Deus não tivesse dado para ele. Então Deus ele não tirou o poder dele. Deus não tirou o poder de Satanás. Paulo então ele vai mostrar lá em Romanos que essa é a forma de Deus trabalhar. Então quando a gente vai lá para Romanos 1, versículo 24, diz assim, ó: Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Salmo 81, versículo 10 a 12, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Então, irmão, esta sempre, né, percebe que essa sempre foi a forma de Deus trabalhar. Ezequiel 14, versículos 4 e 5. Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra então, né, o estudo aqui dessa parte, né, falando do arrebatamento, da vinda de Cristo, da manifestação do anticristo. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso você tenha alguma dúvida, né, ou mesmo queira fazer algum comentário, peço que você use aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você nos ajude, né, deixando o seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Nós temos aí mais de 200 vídeos, né, que você pode estar estudando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.